Isabela Pagliari, para a Casa TV. Boa tarde, Dorival. Eu queria saber como vai influenciar a sua escalação amanhã no quesito que você tem vários jogadores que atuam aqui na Inglaterra e eles vão enfrentar os adversários que estão acostumados a jogar. Quanto que isso influencia na sua escalação? Obrigada. Olha, Isabela, assim, de um modo geral, eu tentei avaliar por uma única posição, merecimento, por essa única condição. E me surpreendi positivamente com as condições de todos os convocados. Todos aqueles que aqui vieram nos deram uma resposta muito positiva. Logicamente que, assim, uma equipe jovem, montada praticamente nos últimos 10 dias, e que naturalmente tivemos aí apenas 3 momentos para estarmos juntos. Porém, tentamos acelerar o máximo possível esse processo. Eu espero que encontremos uma ótima resposta amanhã. Temos uma equipe que, com o tempo, ela será confiável, eu não tenho dúvidas disso. É natural que, para um início, nós vamos procurar, dentro de todas as condições apresentadas em uma partida, tentarmos neutralizar aquelas que se destaquem negativamente ao longo de toda a nossa apresentação. Porque é natural que talvez nós não tenhamos o equilíbrio necessário ao longo de 90 minutos. Porém, teremos uma equipe que com certeza dará um pontapé inicial em busca aí de que tenhamos rapidamente uma equipe confiável e que passe respeito e, acima de tudo, credibilidade ao nosso torcedor. É tudo que nós queremos que aconteça. Sei que talvez não seja tudo no mesmo momento, porém foram trabalhos importantes, um nível de assimilação muito alto dos atletas, por isso uma confiança grande em que possamos fazer uma grande partida. Dorival, Leonardo Baran, multimídia. Você já falou algumas vezes que era um sonho dirigir a seleção brasileira, mas estrear em Wembley era algo assim inimaginável? O sonho ele continua sendo, podem ter certeza disso. Você ter a oportunidade de estar jogando uma partida desse nível, principalmente uma estreia vestindo a camisa da seleção brasileira, é natural que tenha um significado especial para todo e qualquer profissional. Eu não tenho dúvidas disso. Eu brinquei ainda outro dia com a maioria dos amigos aí que estão na comissão, do nosso grupo técnico, que você poder comemorar um título no Maracanã, um título no Morumbi, ter vivido um período maravilhoso na Vila Belmiro e agora tendo uma estreia praticamente no berço do futebol e num estádio que é emblemático a todos nós, mesmo estando a tantos quilômetros ou milhas de distância. Eu acho que é um fato muito importante, marcante, e que eu valorizo demais. Para mim é um momento mais que especial. E podem ter certeza que eu tentei me preparar o máximo possível para que pudesse aqui estar em um momento. Oi, Dorival, tudo bem? Boa tarde. Você falou agora há pouco sobre a importância de estrear em Wembley. Deve ter sido uma emoção diferente pisar no gramado, assim para você como para tantos outros jogadores que também vão estrear com a camisa da seleção nesse jogo de amanhã, seja jogando, seja no banco. Então, te pergunto, primeiro, se você pode confirmar a escalação, quem vai para o jogo mesmo, e depois o quanto você conta com jogadores como, por exemplo, o Danilo, que esteve aqui mais cedo, que soma mais de 50 convocações, para ser esse equilíbrio, né, da emoção, da ansiedade, mas com a responsabilidade para jogar, que é um jogo amistoso, mas que um bom resultado é fundamental para início de trabalho. Obrigado. Eu acredito que a equipe seja a mesma que esteja aí colocada por todos.
tem sim um valor especial a cada um que ali estará. Eu acredito que a convocação em si já foi muito especial a todos. E eu percebi essa aceitação que teve e, acima de tudo, o quanto foi marcante a cada um deles, pelas colocações que eu ouvi, por algumas postagens, né, que chegaram até nós. Eu acho que isso daí, você se volta ao teu início de carreira, ao momento mais difícil e complicado da vida de cada um deles. E eu acho que isso daí estimula também outros mais a se prepararem, porque daqui a pouco poderão ter uma oportunidade como esses que aqui estão, acabam tendo nesse instante. Eu torço para que façamos aí um grande jogo inicial, porém com uma preocupação além de tudo isso. Não só de um início um pouco mais seguro de toda a equipe, mas, acima de tudo, que finalizemos muito bem todo esse processo. E quanto a isso, eu não tenho dúvidas que vai acontecer. Por isso que eu torço muito para que esse momento inicial seja também em cima de uma segurança muito grande, de um equilíbrio, de uma equipe que, de repente, possa marcar aí um momento na história, se concentrar, se compenetrar, se preparar dentro das necessidades que teremos daqui para frente, se realmente estivermos todos focados em busca de um único objetivo, que será logo mais, se Deus quiser, daqui a 2 anos e meio. Eu acho que é uma preparação inicial visando um salto ali na frente. Dorival, boa noite, boa tarde ainda. Kiyomi Nakamura, TV do Japão e Easy News. Até agora, 5 dias, foi muito rápido, mas cada dia, o que trouxe para Dorival, por exemplo, dor de cabeça, bom sentido, ou certa tranquilidade, ou frio na barriga, ou esse tipo de emoção não tem nada a ver só depois de jogo. Ou... Não, você sabe que tem um pouquinho de cada coisa, não tenho dúvidas disso. Porque o trabalho de preparação ele vai até esse momento. Depois disso, você passa a depender da ação e das reações dos seus comandados. Então, o nosso trabalho de preparação ele foi finalizado agora há 10, 15 minutos atrás. A partir desse momento, nós começamos já a pensar naquilo que poderá acontecer, até porque estaremos enfrentando uma grande equipe do futebol mundial que vem mantendo uma regularidade interessante, que vem encontrando um caminho e se tornando uma equipe muito competitiva, com jogadores de altíssimo nível, um treinador que já os conhece há muito tempo, um ótimo profissional que com certeza tem feito um trabalho brilhante, exemplar, à frente de uma seleção que realmente consegue reunir nesse momento jogadores de excelente nível e muito capacitados. Então, é óbvio que você prepara, você cria uma expectativa, porém, só teremos uma resposta a partir de amanhã. Então, nesse intervalo, você tem que vivenciar todas as possíveis emoções, mas tudo com tranquilidade e equilíbrio, até porque nesse curto espaço nós tentamos fazer o nosso melhor. Eu acho que isso é um ponto importantíssimo. Dorival, aqui, Fred Caldeira da TNT Esportes. Eu queria falar um pouco sobre a sua estrutura tática para o time e, se possível, traçar uma linha do tempo, saber o quanto que essa estrutura ela já estava pré-definida na sua cabeça na hora da convocação, o quanto que depois ela pode ter sido impactada pelos cortes que, infelizmente, você teve que fazer. E um terceiro momento, se ela foi impactada por essa semana de treinamentos, né? O quanto que ela mudou do que você pensou antes e agora você tem de definida para amanhã. Fred, assim, nós tivemos algumas alterações, né, ao longo de todo esse processo.
Perdemos alguns jogadores, porém eu estou muito satisfeito com aquilo que eu estou vendo aqui. O interesse de cada um, as qualidades apresentadas. É natural que futebol seja um conjunto. E, nesse sentido, nós temos aí muitos jogadores que estarão vestindo a camisa da seleção pela primeira vez. Eu, como comandante, eu tenho que entender que, mesmo percebendo qualidades em todo o processo e no grupo em especial, você também tem que conviver com o lado em que talvez em 90 minutos nós possamos ter aí momentos importantes e de um certo equilíbrio. Em outros, com certeza teremos algumas dificuldades, muito em razão desse quesito, como também da própria capacidade da equipe adversária. Então, tudo isso nós temos que pesar muito. Agora, você tenta acelerar um processo. Foram apenas aí 3, 4 trabalhos. Os primeiros, sem estarmos com todo o grupo aqui presente. Mesmo com todo esforço, eu entendo que é um jogo com um sério risco e que nós teremos que assumi-lo, correndo muito mais, talvez, do que o necessário e buscando compensarmos algumas possíveis fragilidades que existam ao longo de uma partida com uma entrega um pouco maior e uma determinação, talvez, muito mais direta de cada um de nós. Eu acho que é o único caminho para que possamos superar aí qualquer possível situação em razão do pouco trabalho, do pouco tempo de trabalho e, naturalmente, de um conjunto que talvez não dê a resposta necessária, à exceção de momentos de uma partida que com certeza será muito disputada. O Paraná lhe abraça, Dorival Júnior. Estou falando para a KTV, para a Rádio Lagoa Dourada e portal RTI Esportes. Quando o senhor convocou, o senhor tinha na cabeça, bom, esse é meu time, eu tenho meus pilares. Aí, de repente, o destino tira dos senhores 5 desses convocados. O que mudou em termos de pilares? Aquilo que o senhor tinha anteriormente para esse que o senhor vai jogar amanhã? Eu acho que em todo o time nós temos assim, alguns jogadores que eles buscam uma liderança natural. Quando faltam essas lideranças, algumas outras têm que naturalmente desabrocharem. E é isso que eu espero que aconteça. Seriam jogadores importantes pela história, pela capacidade, qualidades que possuem, pelo número de competições disputadas, jogadas já com a camisa da seleção e naturalmente que nos daria uma boa estrutura de equipe. Perdemos vários deles. O sentimento que fica é que nós temos a obrigação e quem sabe seja a oportunidade para esses jovens valores de repente, nos darem uma ótima resposta. Por isso que nós temos os dois lados, entendendo que um jogo de altíssimo nível, um jogo onde ele pode sim se tornar traiçoeiro pela falta de um conjunto um pouco mais adaptado a tudo aquilo que nós buscamos. Porém, eu tentei fazer com que nós tivéssemos em campo jogadores já ambientados com essa forma de jogar, tentando traduzir na nossa equipe aquilo que eles vinham realizando em seus clubes, com pequenas alterações, para que não mudemos a concepção daquilo que já é feito de uma maneira natural por todos eles. Olá, Dorival, boa tarde. Eduardo Semblano, canal Free Clear, 3 na área. Dorival, a Inglaterra, para mim, é top 3 do mundo hoje, jogando e em elenco. Você amanhã vai trocar posse com eles, a ideia do Brasil e sua é ir dentro o tempo todo, ou você entende que, por ser uma nova direção, um novo elenco, com muitas mudanças, com um ano que passou um pouco conturbado, que é o momento de dar um passinho atrás? Em resumo, você arruma o time amanhã, começando pela frente ou começando por trás? Obrigado pela sorte. Obrigado. Eu acho que, de uma forma geral, você sempre procura um equilíbrio no conjunto. Não adianta você
única e exclusivamente se defender contra uma equipe que tem um poderio ofensivo muito grande. Você precisa também agredir em momentos. Nós temos uma equipe que ela tem jogadores ofensivos e que buscam a todo instante estarem próximos ao gol. Eu não posso cortar isso. Eu não posso interromper essa condição e nem tampouco trabalhar contrário às características iniciais, principalmente naquilo que foi a montagem de um elenco, de um grupo. Pode falar os nomes. Então, assim, nós temos jogadores agudos na frente. Nós temos que tentar fazer com que nosso meio-campo encontre um equilíbrio para que possa colocá-los em condições de poderem, em alguns momentos, aproveitarem os corredores que existam. Em outros momentos, com um trabalho de posse, de podermos tentar, com paciência, abrirmos um pouco mais a linha de frente adversária, que se compacta muito bem. Hoje, a Inglaterra, como você bem disse, realmente é uma equipe que ocupa uma posição de destaque e que já vem com um trabalho consolidado e ganhando aí alternativas a cada momento. O Brasil, ao contrário, precisa encontrar primeiro essa confiança, como também esse mesmo equilíbrio. Do dia para a noite isso não acontece, não existe mágica no futebol. Porém, nós temos qualidades e capacidade suficiente também para entendermos aquilo que o jogo nos peça. Por isso que nós temos que trabalharmos para que encontremos o mais rápido possível esse equilíbrio, sem que percamos assim a agressividade de uma equipe, justamente por termos isso na essência de cada um que ali está. Nós temos jogadores altamente ofensivos também, e que são jogadores de altíssimo nível em todas as equipes distribuídas, em todas as equipes do futebol mundial. Nós não podemos perder isso. Eu acho que a essência do futebol brasileiro sempre foi você se organizar para que possa atacar com segurança. Eu acredito que seja tudo que nós buscamos para que você possa estabelecer aí e fazer com que sua equipe passe segurança o suficiente para que encontremos o melhor resultado. Dorival, aqui. Boa noite, Caio Mota, Globo Esporte. Eu queria saber de ti como comunicar de maneira clara para o torcedor dessa relação de expectativa e realidade de uma pressão que é muito mais uma herança do que algo que vocês mesmos trouxeram para eles. O que eu digo sobre isso? Há uma exigência, uma cobrança por vitória, pelo ano passado ter sido muito ruim, que não condiz muito com a realidade de um trabalho que está se começando, com tantos desfalques e com uma segunda convocação já para uma Copa América. Enfim, como comunicar que vai sim, obviamente, buscar a vitória, mas que nesse processo a herança tem que ficar um pouco para trás, o ano passado tão ruim e agora é tudo diferente. Caio, eu acho que seria utopia nós imaginarmos que a seleção brasileira iria a campo com a paciência de todos nós, no sentido de apenas fazermos uma partida por fazê-la. Não existe isso. Eu acho que a seleção, sempre que estiver em campo, estará gerando uma expectativa acima do normal, principalmente ao nosso torcedor. É um fato que nós temos que conviver. Passamos, sim, por um ano um pouquinho complicado. Talvez tenhamos essa herança nesse momento, sim, mas, ao mesmo tempo, nós também temos que ter a consciência que isso tem que ser interrompido em algum instante. E esse pouco tempo que nós teremos até chegarmos a uma Copa América, nós vamos ter a obrigação de buscarmos aí as melhores atuações possíveis. E é nesse sentido que nós estamos tentando acelerar esse processo. Nós temos jogadores de muito bom nível e que, a partir do momento que estejam todos entendendo tudo aquilo que esteja sendo colocado e passado, eu não tenho dúvidas que os resultados serão muito promissores. Agora, nesse momento, nós temos que buscar acelerar, mesmo sabendo que será um início, mas como todo início, já exigindo resultados a partir de amanhã.
Então, eu acho que para todos nós que estamos dentro do futebol já há algum tempo, nós sabemos que não teria um outro caminho. E nós temos que ter o entendimento que nós precisaremos reverter esse quadro o mais rápido possível. Dorival, Rodrigo do canal Vamos. Você confirmou então que o Vinícius Júnior e o Rodrigo vão ser titulares da seleção. 2 jogadores que são titulares no maior clube do mundo, no Real Madrid, têm um papel de protagonismo ofensivo no time. Então eu quero perguntar qual é o papel que você espera deles na seleção brasileira, se é esse papel de protagonismo também, e como eles podem ajudar essa galera que está chegando agora também a não sentir essa pressão, porque eles já vivem com essa pressão no dia a dia, já tem Copa do Mundo pela seleção, enfim. Eu acho que são jogadores já com uma vivência muito boa. O Rodrigo já tem aí 6, acredito eu, partindo por um 7º ano de Real, entre atuando e não. Porém, conhecendo um grande clube como é o Real, o nível de exigência que ali apresentam, com certeza já estão aí muito bem preparados a tudo isso. Já possuem uma Copa, jogando torneios aí de alto nível contra grandes adversários. Eu não vejo assim problemas nenhum em que assumam um protagonismo um pouquinho maior. O que eu quero é uma divisão de tudo isso. Eu não quero que se concentre em cima de um nome, de 2 ou de 3 nomes, apenas o protagonismo e as obrigações de uma equipe. Eu preciso que essa equipe chame num todo a responsabilidade um pouquinho mais a cada um de nós. E essas responsabilidades distribuídas, com certeza, facilitarão a vida de todo mundo. Nós teremos algumas dificuldades momentâneas. Esse início não será fácil. Mas a partir do momento que encontrarmos um caminho, eu não tenho dúvidas que essa seleção, com esses garotos que aí estão, daqui a 2 anos estará muito, muito mais madura, muito mais segura, com um equilíbrio muito maior do que talvez nesse momento. E de repente passando uma confiança ainda maior ao nosso torcedor. É tudo que nós queremos que aconteça e o trabalho será nesse sentido, mesmo entendendo que tudo isso passa a ter um valor especial a partir de amanhã. As cobranças, elas começarão a acontecer já a partir de amanhã, e justamente com isso que Caí falou, com um legado que talvez não seja de todos aqueles que aqui estão. Porém, todos a partir de agora serão responsáveis por tudo isso e com a obrigação de mudarem o que vem acontecendo. Dorival, aqui do seu lado direito, Thiago Arantes, do UOL. Você chega a uma seleção brasileira que em 2026 vai chegar a 24 anos sem ser campeã mundial, é a 5ª colocada no ranking da FIFA. Nas últimas Copas, quando enfrentou europeus, sempre perdeu no mata-mata. E mesmo assim, a gente vê os jogadores falando que a seleção brasileira sempre é favorita. A gente viu o Danilo falando isso, o Bruno Guimarães, o Paquetá. Não acha que para o início do seu trabalho e para esse momento da seleção, não faria bem um pouco para a seleção brasileira entrar em campo sem essa pressão de sempre ter que ser a favorita? É que esse favoritismo, ele não é colocado pelos jogadores, mas ele mostra aquilo que é externado fora de campo para com a nossa seleção. Eu entendo que nós primeiro precisamos encontrar novamente um caminho. Nós voltamos a passar uma segurança maior ao nosso torcedor. Nós buscamos um equilíbrio nesse momento como equipe. Eu acho que depois disso, sim, eu não vejo que nós precisemos, nesse instante, de uma exposição desnecessária. Nós temos que ter esse cuidado e esse respeito com todos os nossos adversários, sendo uma grande equipe, como serão esses 2 amistosos seguintes, com a Inglaterra e Espanha, ou sendo uma equipe que talvez não tenha tanta projeção no cenário mundial. Porém, todas merecem e merecerão um respeito muito grande da nossa parte. O favoritismo ele acontecerá depois do jogo. Nesse momento, por tudo que vem acontecendo, eu tenho que reconhecer que a Inglaterra está numa situação bem mais vantajosa do que talvez a nossa equipe. Mas eu acho que é um processo. O Brasil se reinventa rapidamente e com muito respeito a todos os adversários,
buscará novamente o seu espaço. Dorival, Nathalie Gedra, Sky Sports. Você tem uma carreira, obviamente, longa, consolidada, vitoriosa no Brasil, mas no cenário internacional muita gente está te conhecendo agora, né? Então eu queria que você falasse quais características do seu trabalho você primordialmente quer ver nessa seleção que você está começando a trabalhar e considerando que toda a equipe tem suas individualidades, é claro, né? Como que você compararia os estilos dessa seleção brasileira com a Inglaterra? Bem, Nathalie, assim, de uma maneira geral, eu sempre cheguei em equipes onde eu avaliei primeiro para depois ter uma decisão daquilo que seria conveniente e buscasse um encaixe mais rápido. Sistema de jogo para mim, números para mim sempre foram muito relativos, eu nunca dei muito valor a tudo isso. O que eu busco é um equilíbrio entre setores para que nós tenhamos uma equipe forte. Em cima desse contexto que talvez eu esteja iniciando o trabalho na seleção. Eu quero tentar encontrar justamente tudo isso que a seleção inglesa apresenta nesse instante. Não é uma sequência importante de jogos, um número considerável onde faça com que o seu treinador tenha uma intimidade muito maior com seus atletas e com isso, sabendo como manipular ou mexer peças dentro de um contexto necessário, tenha soluções, porque já os conhece consideravelmente. Eu até um mês atrás eu estava buscando contratações que pudessem abastecer a minha equipe dentro do nosso país. De repente, nesses últimos 30 dias, eu estou tentando entender e conhecer as características da maioria dos jogadores brasileiros pré-selecionáveis em uma lista até extensa para um início de trabalho. Então, tudo isso demanda, naturalmente, tempo, que é o que nós não temos, porém, e como também uma paciência, que também não a temos, mas que faz com que nós, de uma maneira ou outra, tentemos acelerar esse processo, para que ali na frente, aí sim, possamos buscar um equilíbrio. O que eu vejo é uma equipe com jovens valores, com qualidades muito boas, me surpreenderam de uma maneira geral, não teve um atleta dentro do dia a dia e daquilo que foi mostrado, em que nós pudéssemos apontar como, olha, esperava um pouco mais desse ou daquele jogador. Não, isso não aconteceu. Inicialmente eu tenho que fazer a opção por 11 nomes que poderiam ser outros 11 sem problema nenhum, pelas qualidades que eu vi em todo esse grupo, porém o fator conjunto para mim ele é muito importante. E talvez o que sempre tenha feito, ou seja, tenha sido um diferencial nas minhas equipes, é que eu sempre busquei um equilíbrio ao longo das competições. Tive equipes muito boas nas mãos, tive equipes medianas que, quando estiveram equilibradas e principalmente organizadas, elas se fortaleceram e se tornaram equipes ainda melhores. É isso que eu vou buscar de uma maneira intensa, porque eu tenho o principal, material humano nas mãos. E isso faz com que nós fiquemos talvez um pouco mais tranquilos para que ali na frente, de repente, o nosso caminho ele seja até facilitado. Dorival, tudo bem? Marcelo Beckler da Rádio Itatiaia, boa tarde. Você falou em algumas respostas de que a expectativa é maior do que a normal, de que existe uma pressão que não se pode evitar, e até que a Inglaterra está, nesse momento, um degrau acima da seleção brasileira. Dentro de tudo isso, tem 8 jogadores convocados pela primeira vez, um deles um menor de idade, e que talvez metade do time amanhã seja de jogadores que nunca atuaram, né, com a camisa da seleção. É possível proteger esses jogadores de toda essa pressão, de todo esse ruído, e como proteger tantos estreantes? Marcelo, assim, a grande maioria desses jogadores vestem as camisas dos maiores clubes do futebol brasileiro e mundial. Eu acho que mesmo o jogador mais jovem tem aí um histórico muito interessante. Acabou de ser campeão brasileiro. E por sinal, como protagonista, chamando a atenção e assumindo uma responsabilidade
que talvez teoricamente, não necessária, mas teoricamente, deveriam ser dos jogadores mais velhos. E de repente um jogador desse nível já se sente preparado para poder estar aqui. Se está aqui é porque tem capacidade. Se está aqui é porque tem muitas qualidades. E eu não tenho dúvidas que com o tempo, aí sim, com insistência, com repetição, nós encontraremos a melhor formação possível. Seleção brasileira, volto a falar, ela se reinventa com muita facilidade. O que nós precisamos é de um direcionamento e de muita organização, que é o que nós estamos tentando fazer aqui fora, para que eles possam se sentirem confortáveis, confiantes e darem a melhor resposta possível a todos nós. Dorival, tudo bem? Guilherme Pereira da TV Globo. Dorival, nessa semana a gente viu, justamente numa semana de jogo da seleção brasileira, a gente viu a sociedade brasileira e o futebol brasileiro viram e debateram 2 casos de estupro envolvendo 2 ex-jogadores da seleção. Um deles, seu jogador no Santos, o Robinho. Eu queria saber, escutar a sua palavra sobre isso e também escutar a sua opinião sobre algo que vem sendo debatido no Brasil, que é, você acredita que exista a necessidade de uma educação maior nesse sentido na base do futebol brasileiro para que esse cenário mude a longo prazo no Brasil? Vou só falar aqui antes. Em relação a essa questão, precisa esclarecer para vocês o seguinte. A CBF tem desde meio do ano passado, um trabalho junto à Travessia, que é uma das maiores instituições brasileiras no tema, que a pedido do presidente, em reunião com Rodrigo Caetano e Dorival, foi estendido às seleções brasileiras masculina, feminina, das diversas categorias, no intuito exatamente esse de prevenir, orientar, criar mecanismos em que as pessoas podem procurar manifestar suas dificuldades, as questões que acontecem. Então, é importante ficar claro que a CBF, dentro da sua esfera, ela vem atuando, né, em relação aos jogadores de base da seleção brasileira, em relação às jogadoras de base da seleção brasileira, às comissões técnicas e seus funcionários, né? Esse programa foi estendido às diversas seleções. Para quem quiser, depois eu passo aqui uma nota que explica e orienta as atitudes que a CBF pode tomar dentro da esfera que lhe compete, tá? Eu acho que mesmo assim, Rodrigo, e agradecendo as tuas palavras, eu acho que, como treinador da seleção, eu tenho a obrigação de me manifestar. Sem dúvida. Primeiro, eu acho que é uma situação muito delicada. O Robinho foi meu atleta, uma pessoa fantástica, um profissional desses, dentro da nossa convivência, acima da média. Não tive a oportunidade de trabalhar com o Daniel, porém, a história dele dentro do futebol, acho que todos nós conhecemos. Eu fico naturalmente assim, até é um momento difícil para todos nós expressarmos toda e qualquer situação, porque eu entendo que, primeiro eu penso nas famílias, das pessoas envolvidas, nas famílias e principalmente das vítimas envolvidas nesses episódios que, por sinal, acontecem diariamente no nosso país e em todo o mundo. E que, de repente, não são abordados e são abafados porque as pessoas não têm vozes. Eu acho que se houve realmente e comprovado algum tipo de crime, ele tem que ser penalizado. Por mais que doa no meu coração falar isso a respeito de uma pessoa com quem eu sempre tive um convívio excepcional. Mas eu olho muito mais pelas vítimas, pelas famílias, assim como por suas famílias também. E eu sei o quão doloroso talvez deva ter sido, com certeza deva ter sido, a cada uma delas que passam e passaram por um momento como esse. Eu não desejo isso a ninguém. Sinto por todos. Sinto
por tudo que passarão a partir de então em suas vidas, todos os que estão envolvidos. O que posso fazer é ajudá-los em orações, nada além disso. É o sentimento que fica, mas eu apenas gostaria de dizer que não só esses casos, mas milhares deles acontecem ao longo dos dias e a nossa sociedade, infelizmente, se omite da grande maioria. Nós precisamos penalizar também esses casos que não são expostos e que acontecem com muita frequência. Bom, assim, em relação ao papel da entidade, acho que ficou claro para todo mundo as ações que a gente toma, não só nessa área, mas hoje, algumas horas atrás, vocês viram aqui a assinatura de mais um acordo da CBF de cooperação com institutos sérios, então, que combatem todo tipo de violência, discriminação, preconceito contra a mulher, contra os negros, contra raças, e que, se vocês precisarem, eu envio para vocês com detalhes, tá bom? Vamos para a próxima pergunta. Dorival, aqui à tua direita. Boa noite. O que, para esse jogo, pelo pouco tempo que tu já expressasse aí, o pouco tempo, a necessidade, o que tu espera de desempenho, as desvantagens que a seleção brasileira tem pelo pouco tempo de trabalho. Quando tu chegasse aqui, tu já tinha um plano definido para como tu vai administrar essas duas partidas? O time de amanhã, ele tem na tua cabeça a ver com o time do jogo da Espanha? Será um outro? Tu vai aproveitar este pouco tempo mantendo uma base ou experimentando outros jogadores e formações contra as seleções de um mesmo nível? E uma revelação. Tu tinhas o sonho de ser técnico da seleção brasileira. Sabe que em nós aqui da imprensa despertou um sonho também, da gente ver um treino técnico-tático do Dorival Júnior, que a preparação física tá legal, o aquecimento tá lindão, mas nós estamos curiosos, porque sempre a gente pôde ver pelo menos um treino aberto. Já sei, vocês estão cansados de ver nem aquecimento, né? Não, é claro, a gente cansa também, mas não, é que lá não, mas eu também, quando sentava na frente da telinha, eu me cansava de ver só os aquecimentos. Então vocês têm razão. Mas isso aí, até além da brincadeira, isso é daqui a pouco uma estratégia de primeiro momento, assim, pô, eu tô com tão pouco tempo que eu tenho que aproveitar ao máximo, ou é uma tendência? Nesse primeiro momento, sim. Nós precisaríamos, assim, tentarmos acelerar esse processo. E queira ou não, é natural que tudo que a gente possa fazer que não seja mostrado, porque uma imagem mostrada, uma imagem é o suficiente para a gente já ter uma noção daquilo que... Assim como eu não estou vendo nada da seleção inglesa, a não ser os jogos anteriores. Então, fatalmente, uma ou outra alteração, só de você ver o movimento, um movimento de determinado jogador que tenha sido substituído, você já tem uma ideia daquilo que possa acontecer na partida. Então, às vezes, infelizmente é isso que acontece na maioria dos nossos clubes, nós não podemos abrir porque todo detalhe ele é muito importante, pode ser decisivo. Você surpreender com um sistema, um outro treinador, você às vezes trabalha com essa possibilidade. Mas está combinado, não tem problema não, nós vamos abrir sim. Eu acho que é importante que vocês participem, observem, olhem e aí sim avaliem se realmente tem fundamentos e se aquilo conseguiu ser transferido para o jogo seguinte. Eu acho que isso é um fato importante. A primeira, desculpe, de um modo geral, assim, nós fizemos uma programação inicial com uma estrutura de equipe, ela teve que ser mudada ao longo de todo esse processo. Infelizmente foram vários nomes aí, alguns quase que 15 nomes hoje, dentro de uma lista de 50 nomes que estão um pouco, ou melhor, estão totalmente afastados dessa partida inicial. Mas isso aí não é lamentação, não. É a oportunidade de outros que aqui estão de repente, poderem dar aí uma resposta a todos nós. É isso que nós queremos que aconteça. Mas não fiz uma programação para duas partidas. Vamos observar o que acontece após essa primeira, para daí sim termos uma posição para a segunda escalação. Só para te lembrar uma coisa, você esqueceu. Segunda-feira ele falou comigo, Rodrigo, deixa o treino inteiro aberto aí, porque o Zé Alberto está vindo lá do Sul.
Mas você não veio, aí terça e quarta que você veio que fechou. Mas fica combinado pro próximo, mas segunda foi aberto inteiro. Mas foi aberto. Vamos embora. Tá vendo? Bora para a próxima. Boa noite, Dorival. Aqui Sam, jornalista belga. Você está jogando contra adversários europeus, Inglaterra e Espanha. O Brasil foi eliminado 5 vezes na Copa do Mundo por seleções europeias. Uma pergunta talvez para o futuro, mas como você lidar com essa barreira psicológica no futuro e principalmente na Copa de 26? Obrigado. Só que nós temos que lembrar também que nós fomos campeões, se não me falha a memória aí, 5 vezes em cima de equipes europeias. Então eu acho que tem os dois lados de toda a colocação. Realmente isso aconteceram nas últimas Copas. Foi um acontecimento que para nós ele é marcante e ele tem que ser muito bem conversado, entendido, para que possamos corrigir os nossos erros e buscarmos os nossos acertos ali na frente. Eu acho que foram momentos em cada partida com situações oportunas, mas que fizeram com que estivéssemos fora aí dessas 5 competições que nos tiraram a possibilidade de repente, estarmos aí em mais uma final de Copa. Nós temos que trabalhar para que possamos entender tudo isso e neutralizarmos toda e qualquer possibilidade futura. Next. Hi, Dorival. Jude Bellingham and Vinicius Junior are 2 players who know each other very well from Real Madrid. Do you see those 2 players competing for the Ballon d'Or for years to come? And you were very praiseworthy of Gareth Southgate and the job he's done at England. Do you see him as one of the elite managers in world football? Jude Bellingham e Vinícius Júnior são colegas no Real de Madrid. Na sua opinião, o professor vê eles como concorrentes para o Balão de Ouro, pelos próximos anos futuros. Também o senhor elogiou muito o trabalho do professor Southgate. Você considera o Gareth Southgate um técnico da elite? Eu acho que nós temos grandes jogadores despontando no futebol mundial e realmente esses 2 nomes citados são 2 jogadores de altíssimo nível. Assisti vários jogos e realmente vi um potencial enorme num jogador que é quase completo para a função que ele desenvolve em campo, como Bellingham. E Vini, que vem numa crescente, vem evoluindo, vem num processo em que ele está conseguindo sedimentar uma carreira que já é mais que vitoriosa. Com relação à sua segunda pergunta, é um profissional de altíssimo nível, que com certeza terá um reconhecimento ainda maior, consolidando um trabalho que já é muito bonito e brilhante. Tudo é questão de tempo, até porque a seleção inglesa vem se aproximando de semifinais e finais há algum tempo. E com certeza terá o seu trabalho ainda mais reconhecido no momento em que alcance esse próximo degrau.